pessoal, estamos em mais um vídeo Por Trás do Coração e com o tema de hoje, Síndrome da Boazinha, Marta e Maria, o conflito interno entre agradar o outro e cuidar de si. Você já se viu em uma situação em que você se sentiu obrigado a agradar o outro, mesmo estando extremamente esgotado? Pois é, isso se chama Síndrome da Boazinha. E vamos conversar hoje sobre esse assunto. E vamos ter como base uma história muito conhecida nas Escrituras de dois personagens bíblicos chamados Marta e Maria. E vamos entender como ocorre esse processo dentro do nosso interior a partir desses dois personagens. Quantas pessoas têm vivenciado situações em que elas acabam por entrar em um estado de esgotamento tão grande porque elas entendem no seu interior que elas precisam agradar o outro. De alguma forma, elas se sentem impelidas a constantemente agradar o outro. Só que eu quero te dizer que isso te causa um prejuízo muito grande. E muitas vezes você vai acabar passando por consequências na sua saúde mental por conta de querer a todo tempo agradar todo o mundo. Então eu quero te convidar a ficar comigo nesse vídeo até o final e vamos entender como ocorre esse processo. Vem comigo. A síndrome da boazinha acontece quando o indivíduo ele acredita que ele só vai se sentir amado quando você for útil, quando você servir ao outro ou quando você não ficar incomodando ninguém. Vamos a alguns exemplos práticos para você entender. Sabe aquela profissional que ela acaba por aceitar tarefas extras, ainda que ela estiver cheia de coisas para resolver? Ou então aquela mãe que cuida de todo mundo menos de si? Ou aquela amiga que sempre está disposta a ouvir o outro, sempre está disponível, mas no dia que ela precisa que alguém a ouça, não tem ninguém para ouvi-la? Pois é, geralmente essas pessoas, elas vivenciam a síndrome da boazinha. A síndrome da boazinha acontece da seguinte forma em nosso interior. Nós temos como se fosse uma voz interna que sempre diz a você que você precisa ser perfeita, que você precisa sempre agradar o outro, ainda que isso acabe por te esgotar. E isso acontece como? Existe uma voz interna que diz exatamente assim para você, que você precisa ser perfeita, que você não pode falhar, que você não pode desagradar. E sabe como essa voz é construída no seu interior? Porque eu quero te dizer que essa voz é construída no seu interior. Ela é construída justamente no período da infância, onde a criança ela tem a necessidade de ser aprovada por um adulto. Então ela entende que ela precisa ser boazinha para que um adulto a aprove, que ela não pode expressar os seus desejos, que ela não pode frustrar um adulto. O adulto é alguém que ela busca aprovação. E aí, essa voz vai se tornando automática. Ela vai se tornando uma verdade dentro de você e você vai perdendo quem de fato você é. Você vai perdendo a sua essência. E você cresce um adulto acreditando nessa voz que foi construída. E você vai se perdendo de você mesmo. Porque você vai buscar constantemente agradar o outro. É dessa forma que essa voz vai sendo formulada no seu interior, na sua alma, na sua psique. E vamos fazer a leitura que nós encontramos aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro,
ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Olha só, essa história demonstra exatamente esse conflito interno existente muitas vezes em nosso interior. Marta aqui representa exatamente aquele indivíduo que entende que ele precisa correr, que ele precisa ser útil, que ele precisa organizar para agradar. Mas Maria, por outro lado, ela escolhe se nutrir aos pés de Jesus. Porque você precisa entender que antes de você buscar servir, antes de você buscar ser útil, você precisa estar muito bem nutrido no seu interior. Você precisa estar bem, muitas vezes, para poder servir a outras pessoas. E Marta representa justamente essa voz interna que representa a síndrome da boazinha, em que eu preciso servir para agradar o outro. Mas eu quero te dizer que se você não estiver com o seu interior nutrido, você vai correr um risco muito grande de entrar em um processo de esgotamento que pode te causar muitos problemas. Nós observamos aqui nessa história algo bem interessante. Olha só como você observa quando uma pessoa ela não está nutrida internamente. Que no momento em que ela está servindo, que ela está sendo útil, vai chegar o momento exato que ela vai demonstrar a sua insatisfação com aquilo que ela está fazendo. Pessoas que são conduzidas por essa síndrome da boazinha têm atitude exatamente como a de Marta. Chegou um momento em que Marta ela estava se sentindo esgotada e ela chega e diz para Jesus: Jesus, você não vai falar para Maria me ajudar? E Jesus virá para Marta e diz assim: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas e eu não vou tirar de Maria a boa parte, porque ela escolheu a boa parte. Porque o que acontece com pessoas que são conduzidas por essa síndrome? Essas pessoas não estão fazendo aquilo como uma verdade que elas acreditam. E elas demonstram isso justamente quando elas veem a outras pessoas que elas estão buscando aquilo que de fato elas precisam buscar, que é a presença, por exemplo, de Deus na sua vida, buscar o seu cuidado interior, a sua paz interior, que é encontrada justamente no seu relacionamento com Deus, elas começam a se sentir incomodadas. Essa é a grande questão da síndrome da boazinha. Quando você está servindo e começa a reclamar daquele pelo qual está buscando um cuidado, pelo qual está priorizando aquilo que é o necessário. Pessoas como Marta vão ter essas atitudes mesmo, de crítica, de eu preciso da ajuda. Vão se sentir incomodadas. Mas sabe por que isso acontece? Se você estivesse servindo e sendo útil e seu interior estivesse bem nutrido, você não estaria reclamando de quem estava se nutrindo no seu interior. E quantas pessoas acabam tendo essa atitude como Marta, de ignorar as suas necessidades, de cuidar de si no momento que precisa cuidar de si, porque eu preciso agradar o outro. Cuidar de si, pessoal, eu quero dizer para vocês que é algo necessário, isso não é egoísmo.
Tudo nessa vida precisa de um equilíbrio. O nosso interior, a nossa psique, a nossa alma, para estar em um estado de paz, ela precisa de um equilíbrio. Você precisa entender o momento que você precisa cuidar do seu interior e o momento em que você precisa servir e ser útil. Não estou dizendo aqui que servir não é importante, ser útil não é importante. Mas se você serve, se você se dispõe a ser útil de alguma forma e não tiver com o seu interior nutrido, você vai ter a mesma atitude de Marta. Isso vai te gerar muitos problemas. E eu quero te dizer que aquilo que você tentava fazer, que era de agradar, na verdade, você vai ter uma grande frustração. E quantas pessoas hoje não estão se sentindo frustradas porque estavam agradando um ao outro com a motivação totalmente errada e sem cuidar do seu interior. Bom, e agora eu vou explicar para você como é que isso acontece em nosso interior em 3 etapas. A primeira delas é a cobrança interna. Dentro de nós existe uma voz crítica, uma voz que foi formada lá na infância, como eu falei anteriormente para você. E essa voz diz assim: olha, você precisa, para ser amada, você precisa ser perfeita, você não pode falhar, você não pode desagradar. É aquela criança que precisava ser boazinha para que um adulto aprovasse. Aí o que acontece? Essa voz é cheia de exigências, é cheia de regras. São os padrões que nós internalizamos. E sabe qual é o resultado disso? Você vai sentir culpa ou vergonha todas as vezes quando você pensar em dizer não para alguém. Todas as vezes que você tentar cuidar de si. Aí você vai ter essa sensação de culpa, de vergonha, como se você estivesse fazendo algo de muito errado. Quando você pensar em descansar, aí imediatamente surge aquela ideia assim, ó. Se eu parar, vão achar que eu sou preguiçosa. Eu não posso descansar. Olha, pessoal, essa é a primeira etapa desse processo interno. É essa cobrança interna que fica aí dentro de você, que você não entende. Mas como eu tô falando para você, isso foi algo internalizado. Isso não é real. É um padrão que você aprendeu. Uma segunda etapa desse processo é a chamada repressão dos desejos. Quando o nosso interior é pressionado por aquela primeira etapa, que é a cobrança interna, o que vai acontecer? Você vai começar a reprimir vontades legítimas. O que são essas vontades legítimas, Alexandra? Por exemplo, descansar, pedir ajuda e se posicionar. Você acha que você não pode fazer isso. Você vai reprimindo isso dentro de você, ainda que você precise disso. Aí você aprende que esconder esses desejos, para quê? Para você não ser rejeitado pelo outro, gente. E o resultado disso é que você passa a viver mais pelo outro do que para si mesmo. Olha só. E desde quando, por exemplo, Deus pediu isso pra gente? Pelo contrário, Deus ele nos ensina, por exemplo, a descansar. E era isso que ele estava mostrando para Marta naquele momento. E Marta não entendeu. Mas Maria entendeu que era um momento de ficar lá aos pés de Jesus. E quantas vezes nós tomamos essa posição de Marta, de reprimir uma vontade que é legítima? Aí você acaba por assumir muitas vezes tarefas, por exemplo, em que você não queria assumir, mas você vai engolindo as suas palavras, mesmo sabendo que isso vai te sobrecarregar. Que foi justamente o que aconteceu com Marta. Ela começou a se sentir sobrecarregada. Será que você não está fazendo a mesma coisa? Reprimindo esses desejos legítimos
só para agradar o outro. Essa é uma segunda etapa que nós acabamos por passar nesse processo aí. Aí, pessoal, nós vamos para uma terceira etapa. Olha só, que é a busca por aprovação. Quando nós reprimimos desejos que são legítimos, sabe o que a pessoa vai fazer? E ela nem vai perceber. Ela vai buscar por reconhecimento do lado de fora. Sabe por que pessoas buscam por reconhecimentos? Buscam por elogios, buscam por aceitação, buscam por validação. Sabe por que você está fazendo isso muitas vezes? Porque você reprimiu tantos os teus desejos legítimos que você precisa de uma válvula de escape. E vai ser através de quê? Justamente através da busca por aprovação. Aí, sabe essa tua bondade? Você está usando, na verdade, como moeda de troca inconsciente para tentar receber o quê? Amor. Meu amor, você está manipulando pessoas. Essa é a palavra. Você está manipulando pessoas através dessa tua dita bondade, porque você está querendo receber amor das pessoas. E sabe qual vai ser o resultado disso? De esgotamento emocional, a sensação de um vazio interior e a perda da sua identidade. Porque você vai buscar o tempo todinho fazer o quê? Agradar o outro. Vai esquecendo de você. Aí um exemplo aqui que eu vou te dar para você, para ficar mais claro para você. Você faz tudo para os outros, tudo para agradar o outro. E no fim do dia, sabe o que acontece dentro de você? Você sente que ninguém realmente vê você, que ninguém vê o que você faz. Isso é extremamente frustrante. Essas são as 3 etapas que acontecem no seu interior quando você tenta ser essa pessoa boazinha. Pessoal, a síndrome da boazinha nos mostra que agradar demais o outro faz com que a gente acabe esquecendo de nós mesmos. Marta nos mostra justamente uma sobrecarga quando isso acontece. Maria nos ensina que olhar e se cuidar não é algo ruim. Maria entendeu que a presença de Deus é o melhor lugar para se estar, principalmente para que a gente possa ter um cuidado interior pleno. Então, eu quero te dizer que ser boazinha não significa que você precisa se anular. Na verdade, você não precisa ser boazinha. Você precisa ser boa, mas para você ser boa para alguém, você precisa se amar primeiro. E eu quero te fazer uma pergunta, você está pronta para isso? Você está pronta para escolher a melhor parte da sua vida, da mesma forma que Maria fez? Então, se você conhece pessoas que vivenciam a síndrome da boazinha, e que estão se maltratando internamente, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. Coloque aqui seus comentários se você se identificou com essa síndrome aqui. E se inscreva se é a primeira vez que você chegou aqui no nosso canal, se você não é inscrito. Então, obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo Por Trás do Coração. Tchauzinho!